Nós vamos meditar um pouco, aliás, entender um pouco sobre o ministério com tribos urbanas. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Possan, trabalho com missões aí há quase 10 anos, né? Comecei na carreira missionária pela Jocum. Quem conhece Jocum, Jovens com a Missão? Tem Jocum Recife? Não. Tem, né? Tem Jocum Recife. Eu fiz a minha ETED, né, que é o curso de introdução para ser missionário de Jocum, lá em Curitiba. Servi a missão ali durante 3 anos, e nós trabalhamos desde toda a área de missões urbanas. Aí você vê aí eu cantando rap, fala, o cara só faz isso na vida, não faz só isso na vida. Eu usei muito rap para fazer evangelismo, mas desde que Jesus me chamou, eu faço rap bem antes de me converter, faz mais de 15 anos que eu trabalho com rap. Mas eu entendi quando eu me converti que eu deveria fazer algo mais, né? Tudo aquilo que o pastor Celso Godoy falou, não somente levar o evangelho, mas também fazer diferença na vida das pessoas. Então lá em Curitiba nós trabalhamos com a comunidade carente, uma comunidade bem perigosa e muito carente. Eu não conhecia uma comunidade de São Paulo como aquela comunidade que eu trabalhei em Curitiba, né? E eu trabalho hoje na capital de São Paulo. E ali a gente atendeu a necessidade das pessoas, como também evangelizamos, íamos de casa em casa. E também fazemos um trabalho paralelo com o evangelismo em praça, em Curitiba, em unidades de menor infrator, em presídios. Então Deus nos deu uma experiência tremenda. Depois disso eu fui para o interior de São Paulo, lá para a região onde meus pais moram. Dediquei um tempo de cuidado com a minha família. Nesse tempo eu fiz meu seminário teológico. E já tive a oportunidade também de estar pastoreando a igreja. A primeira igreja que eu pastoreei durante 4 anos, pastoreei a Igreja Batista em Riolândia. Com certeza vocês não ouviram falar de Riolândia, interior de São Paulo, extremo interior. E ali a gente pastoreou uma igreja convencional, por incrível que pareça, né? E graças a Deus a gente tinha o respeito ali das pessoas que estavam ali. A maioria era senhor e senhora de idade, né? E foi um tempo maravilhoso para nossas vidas, apesar de não fazer parte do nosso perfil missionário. E aí quando nós encontramos o pastor Celso Godoy, conheci o pastor Celso Godoy, ele me encorajou, falou, cara, eu tenho um projeto aí, e eu vi que você tem um perfil legal para esse projeto, que é evangelizar as tribos urbanas, mas para isso você vai ter que deixar o interior, essa cidadezinha de 10 mil habitantes, sossegada, que você atravessa ela meia hora a pé, e vai para uma cidade grande, que é São Paulo capital. A princípio a gente ficou um pouco com medo, o missionário também tem medo e dá frio na barriga, né? Quando é desafiado. E aí a gente orou e minha esposa ficou um pouco temente, mas depois nós entendemos que era a visão de Deus para aquele tempo, para esse tempo agora, de nós irmos para São Paulo e trabalharmos com tribos urbanas. Estou falando de tribos urbanas, algumas pessoas sabem o que é, e talvez outras pessoas não sabem, e eu vou estar explicando o que é tribos urbanas. E quando eu vou nas igrejas, eu pergunto um pouco, quem tem orado pelas tribos urbanas, ou quem conhece esse cara feio aqui, esquisito aqui? Nunca ouvi falar, nem sabia que existia isso. E aí quando ele começa a sair nas ruas, ele começa a perceber, mesmo, tem aqui na minha realidade, tem aqui no meu bairro. Eu estive lá em Belo Horizonte, e eu preguei numa igreja e falei sobre tribos urbanas. Sempre que eu vou em algum lugar, eu falo sobre tribos urbanas, principalmente em igrejas. Essa igreja não era da nossa convenção batista, mas eu tive a oportunidade de falar ali de tribos urbanas. E aí o pessoal que estava ali falou assim, cara, aqui em Belo Horizonte não tem essas coisas não, só em São Paulo. E só lá para os Estados Unidos, aqui não tem. O jeitão deles falar, né? Beleza, falando, se não tem, não tem, mas eu falei aqui do nosso projeto. E aí aqueles jovens me chamaram para sair na noite. Vamos lá na Praça do Papa. Quem já foi em Minas Gerais, de Minas Gerais? Tem alguém aqui, não? Então eu fui lá na Praça do Papa, uma praça que dava uma visão inteira de Belo Horizonte, bem alta, né? Conhecido como Praça do Papa, porque o Papa esteve ali. E ali foi reformado. E eu vi ali mais de 200 jovens com violão, um com os alargadores, outros com tatuagem, roqueiros, rappers, mais de 200 jovens e adolescentes. Uma igreja como aquela igreja que o pastor Godoy mostrou. Uma igreja que estava no meio das tribos, porém não abria-se para elas. Não entendiam elas. Então nós precisamos entender os costumes das tribos urbanas, trazendo agora para tribos urbanas. Será que nós estamos dispostos a falar o seu dialeto? Já ouviu aquela conversa, alguns pastores falam, algumas ovelhas, alguns irmãos falam assim, rapaz, não fala em gíria aqui dentro. Não fala em gíria perto de mim não, rapaz, está parecendo bandido. Mas às vezes a gente vai ter que falar o linguajar. Não é uma coisa que deve ser forçada, que os caras ganham. Os caras se ligam. Falou, cara, esse cara está me tirando.
né, lá em linguagem de São Paulo. Está me tirando, está querendo tirar onda com a minha cara, tentando falar igual eu. Está repetindo o que eu estou falando. Mas a gente precisa entender o que essa galera está falando. Qual que é o pensamento deles. Eu procuro ouvir algumas músicas, até seculares, alguns raps por aí, porque quando eu escuto os raps por aí, por mais que eu não concorde, eu começo a entender a mente da juventude. Principalmente quando eu escuto dizer, que eu falo, todo mundo está escutando esse maluco aqui, aí eu vou lá escutar ele. Por que a juventude está ouvindo esse cara? Aí você descobre que tem um monte de coisa de tranqueira por trás. Eu descobri, pesquisando sobre música, que infelizmente esse mundão gosta muito daquilo que é profano. Se você fazer uma música que é sagrada, que é para Deus, isso se torna uma coisa careta, chata. Mas tudo aquilo que é profano é exaltado, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, eu trabalho com rap e a gente tem um estilo de rap que chama horrorcore, né? Que é um rap mais agressivo, que fala de morte, que fala de sangue, tem vários no rap. Quando eu comecei a pesquisar, comecei a entender, por isso que os caras fazem um rap desse jeito. E é isso que a nossa juventude tem escutado por aí. Então nós precisamos entender o dialeto, precisamos entender a sua música, precisamos nos relacionar com essa galera. Não é correr deles não, né? Não é ter medo deles, mas chegar junto. Foi legal que a Junta de Missões Nacionais fez um vídeo falando de tribos urbanas. E eles me ligaram, falavam, eu estava no interior ainda, e falaram assim, onde eu posso fazer uma filmagem sobre tribos, um vídeo sobre tribos. Eu falei, vá na Galeria do Rock em São Paulo, na 24 de maio. E aí eles foram lá, e foi legal que todos ali, por mais, alguns eram ateus, alguns diziam que não concordavam com Jesus, que acha que a Bíblia é um livro de regras, para que as pessoas obedeçam, tal. Por mais que eles disseram isso, todos eles respeitaram e nenhum foi agressivo com as pessoas que estavam entrevistando ali. Conversaram numa boa. Às vezes a gente tem um certo medo, mas não precisamos ter esse medo. O Senhor Jesus está conosco, nós estamos hoje numa comunidade carente, que pode-se dizer uma comunidade perigosa, mas porém as pessoas que estão ali nos respeitam, porque nós vamos em nome do Senhor. Outro dia eu estava descendo uma viela na comunidade, uma viela onde tem muito barraco, e se você precisar de correr ali, não tem muito lugar para você correr, é muito apertadinho, você não vai conseguir correr dos caras ali. E estava eu e minha esposa descendo naquela viela, e de repente apareceu um cara todo chapado, e ele viu nossa camiseta Jesus Transforma, aquela camiseta amarela, e ele falou assim, ei maluco, qual que é a tua aqui? Você está a serviço do Senhor Jesus? Eu falei, estou. Então firmeza, qualquer coisinha, qualquer pessoa que te incomodar aqui na quebrada, você pode falar comigo, meu nome é Marcinho. Eu falei, jeito, nem esperava isso dele, nem falei nada, nem abordei ele, mas eu consegui o respeito dele, e eu creio que vocês também têm o respeito nas comunidades, em meio a essa galera diferente, então nós podemos relacionar. Precisamos nos preparar para evangelizar as tribos? Precisamos nos preparar. Quais as estratégias? E esse congresso é para isso, para te preparar, para você compreender mais sobre as tribos. Precisamos gostar do que vai fazer? Sim, precisamos gostar. Precisamos pregar para eles? Precisamos, não é só relacionar, não é só conhecer, não é só saber que eles existem, não é só ficar somente no campo da oração. Precisamos ir para a prática. No momento oportuno precisamos pregar. Depois eu vou falar um pouco de uma experiência de uma missionária, né, que ela gastou um tempo só ali relacionando. Eu vou falar já. Ela gastou um tempo só relacionando, o apelido dela é Bugra. E eu li o livro dela logo depois da minha conversão. E ela conta que ela ficou 6 meses relacionando com hippies lá de Florianópolis. Porque ela entendia que eles eram muito fechados ao evangelho. Então ela ficou ali fazendo artesanato, se vestindo como eles, relacionando com eles, e quando ela conseguiu a confiança deles, aí foi o momento dela pregar o evangelho. Sabe o que aconteceu como resultado? Só para encurtar a história, muitos deles se tornaram missionários internacionais, pregando o evangelho pelo mundo. Então, eu creio que isso é possível. Às vezes nós precisamos nos parecer, eles precisam se identificar conosco, precisamos saber o que eles pensam. Então, tudo isso que nós pensamos em tribo indígena, serve também para a tribo urbana, certo? Todo mundo concorda com isso? Precisamos ir para a prática. Marcos 16:15, esse versículo aí que é bem conhecido, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Será que nós igrejas estamos nos importando com isso? Indo por todo mundo e realmente pregar o evangelho a toda criatura, disposto a não deixar ninguém de fora? Ou às vezes nós temos
somente o desejo de pregar, ou ficamos à vontade em pregar o evangelho para aquelas pessoas que se parecem com a gente. Pô, aquele cara lá se veste como eu, não fala gíria. Esse cara vai aceitar Jesus. Esse cara é um crente em potencial. E muitas vezes, quando você evangeliza, discipula, você vai ver que não é nada disso. E a pessoa não quer ter um relacionamento com Deus. E aí, como eu no meu ministério, me surpreendo que as pessoas que eu não dava nada, achavam que não ia virar, que não ia para frente com Deus, hoje as que estão à frente de ministério, liderando. Quem dava alguma coisa para o Poçan? Pastor, eu cheguei lá de calça pior que o jeito que eu estou aqui. Todo largadão, todo doido, falando gíria até umas horas, xingando, falando palavrão, tudo que você pensar. Os caras falavam assim, os caras do mundão falavam, Poçan, para de falar palavrão, cara, você só fala palavrão. Né? Se eu olhava para o meu tênis, eu falava palavrão apontando para o meu tênis. Né? Se eu olhava para o outro, eu falava palavrão apontando para o outro. E era assim. Os meus manos falavam assim, cara, esse Poçan tem um coração duro, esse cara nunca vai servir a Jesus. E essa era a mentalidade de muitos manos que viviam comigo ali naquele contexto. Mas aconteceu que o Senhor Jesus veio e causou uma transformação em minha vida. Né? Usou pessoas, e até as pessoas que não acreditavam se surpreenderam com a obra que Deus fez na minha vida. E eu me surpreendi também com a obra que Deus fez na vida de outros manos meus. Se você pegar o CD meu, Raízes, que está ali na bancadinha ali, o CD em acrílico, você vai ver um mano carecão do meu lado, todo feião, esquisitão, né? Todo um cara de perigoso. Aquele mano era perigoso mesmo. Aquele mano já estava respondendo um processo que tinha dado um tiro numa rapaziada lá na quebrada, onde a gente morava. Aquele mano lá, quando a esposa dele olhava para o lado, e ele entendia que estava olhando para o homem, ele batia na frente de todo mundo. Lembro de uma situação que um amigo meu falou assim, cara, o Nezão, a gente tratava como Nezão, o nome dele é Martins, né? Mudou o apelido dele. Ele mudou o apelido dele para o nome dele real, que é Martins Além, então ficou só Martins MC. Ele falava assim, cara, o Nezão, sabe o que ele fez, cara? Tava lá no cachorro-quente, a mulher dele olhou pro lado, ele bateu na cara da mulher dele, na frente de todo mundo ali, mano. Um cara que a gente falava assim, mano, esse cara aí nunca que vai servir a Jesus. Esse cara tem um coração duro, esse cara é sangue ruim, velho. E hoje esse cara é um servo do Senhor. A Rai conhece ele, né? Fez uma música para a Rai. Um homem de Deus. E eu me espelhei muito na vida dele. Na minha conversão, ele foi uma das pessoas que me discipulou, que caminhou comigo, que andou junto comigo. Deus usou a vida dele. Um cara de calça larga, doidão, tatuado, tá ligado? Com a cara, a gente fala assim, mano, você tem a cara toda estragada, velho. A gente fala assim que os caras do rap é os feios, né, mano? Se você ser bonito, não serve muito pro rap, você tem que ser feio, tá ligado? Mas eu sou a diferença, né? Eu não sou feio igual os outros, né? É uma brincadeira. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Texto básico, a visão da Junta de Missões Nacionais é evangelizar e discipular cada pessoa em solo brasileiro. Não ficar ninguém de fora. Quando eu falo não ficar ninguém de fora, estou falando de skinhead. Já fez uma oração pelos skinheads? Que no Brasil existe vários casos de violência, que não são todos os skinheads, né? Que os skinheads em São Paulo teve um caso extremo de violência em que eles pegaram um homossexual e jogaram no metrô. Um dos homossexuais ficou gravemente ferido e o outro veio a falecer. E você vai entender hoje que os skinheads, nem todos eles são homofóbicos, racistas, mas grande parte dos skinheads, principalmente os boneheads, né, os white powers, são extremamente violentos. Os punks, já imaginou um punk do seu lado cultuando a Deus? Será que isso é possível? Será que isso pode ser verdade em nossa realidade, em nossa igreja? Não, esses caras aí já foi entregue para Satanás. Já entregamos para Satanás. Não adianta a gente fazer nada por eles, que eles não querem saber de Deus. Será que é isso mesmo? Vamos lá ver. Os hip hoppers, que é a minha tribo, os hippies, os motoclubes, salve, salve, mano Moisés, e família, né? São motoclubes, os skatistas, surfistas, regueiros. Essas são as principais tribos urbanas, torcidas organizadas, emos, nerds, roqueiros, góticos, todas as tribos. Estou andando rápido aqui para dar tempo de passar, que é muita coisa. Exóticos e loucos. Você vai ver algumas consequências aí de jovens que querem se destacar entre os outros, fazem modificações corporais, né? Fazem loucuras, né? Não medem as consequências de seus atos. Tem outras imagens que eu não coloquei aqui de consequências
da ação desses jovens. Consequência de uma modificação mal feita, jovens que perdeu pedaço da orelha, jovens que teve ferimento dentro da boca por fazer piercings, diversos exageros aí, você está vendo. Realidade que, pelo menos em São Paulo, no contexto que eu vivo, não é muito diferente das fotos. Ok? A gente anda pelo metrô, pelos shoppings, vamos ver uma rapaziada desse jeito aí, ó. Isso não é ficção não, isso é realidade. Ok? Tatuado ao extremo, modificação corporal, jovens que inserem no seu corpo metais de titânio, né, silicones, para modificar todo o seu corpo. Quem conhece esse cara aí? Marilyn Manson, conhece? Esse cara aí lota shows. Esse cara é influente no meio da nossa juventude. A MTV brasileira vive passando shows e documentários sobre esse cara aí. Esse cara, ele faz sacrifício no palco, ele declaradamente se diz satanista e ele leva uma multidão de jovem a pensar da mesma forma que ele. E aí os caras falam assim, pô, mas cantar rap na igreja, fazer rock cristão, esse negócio não é de Deus não. Enquanto a gente está falando que isso não é de Deus, esse cara aí está levando multidões aí para o inferno. Esse cara está discipulando nossos jovens. E não fique pasmado que eu vou falar não. Até jovens dentro da igreja, que acham legal as coisas profanas. Tá ligado? Vamos passar aí? Outras modificações. Esse é bem famoso. Essa é a bifurcação na língua. Eu tive um jovem lá na minha missão, que ele falou assim, cara, meu alargador já está no tamanho 20, né? Eu já fiz algumas tatuagens, tem uma tatuagem parecendo com a tatuagem de cadeia. E ele falou assim, meu próximo passo é bifurcar a minha língua. Olha esse aí, ó. Aí eu brinquei com ele, eu falei, cara, você quer fazer, você faz, o corpo é seu. Mas tem uma foto no meu computador de um cara que bifurcou o pênis. Cortou no meio. Se você quiser, depois eu posso te mostrar, né? Não vou mostrar aqui para não constranger, mas eu posso te mostrar depois. Tome cuidado, porque isso gera vício. Sabia que tem cara viciado em modificação corporal? E não é pouco, não. Eu vi uma matéria na National Geographic, um programa que se chama Tabu. Você já assistiu, não? E o cara falava assim, cara, eu não vivo sem dor. Eu tenho que ter um tipo de dor. Eu tenho que modificar o meu corpo. E tudo aquilo que gera vício não é saudável, né? Então eu falei para o cara, toma cuidado, que daqui a pouco você vai bifurcar o pênis. Ele falou, pô, você está me tirando, mano? Sai fora, velho. Acha que eu vou bifurcar o pênis? Eu mostrei a foto para ele, ele ficou assustado. Eu sei que no fim das contas ele desistiu de fazer a bifurcação na língua. Talvez ele ficou um pouco com medo aí do que vai acontecer futuramente com ele. Então é bifurcação na língua, modificação. As pessoas precisam conhecer a Deus, mas como ouvirão se não há quem pregue? Se ninguém tem coragem de chegar neles. Se nós que temos a luz, que nós que podemos fazer a diferença na vida deles, não temos coragem de chegar perto deles. Há uma grande necessidade de alcançarmos as tribos urbanas, mas o que estamos fazendo? Estamos agindo com diferença, fingimos que nós não vemos, que não existem esses caras. E talvez aqui em Recife não é difícil também de você encontrar uma galera assim, mas às vezes a gente finge que não vê, né? Ou nós já o condenamos. Esses caras, eu já entreguei eles para o inferno. Esses caras aí já estão condenados. Não tem jeito para eles. Mas Deus quer oferecer graça e misericórdia. Jesus também os ama. Eu gostaria de meditar na palavra de Deus. A base bíblica, nós pensamos aí estratégias, mas a base bíblica para a evangelização de tribos urbanas. Ok? O texto é um pouco grande, mas eu gostaria de meditar em João 4. Quem já leu João 4 aí? Já leu? Lembra da história da mulher samaritana? E Jesus abordando a mulher samaritana? Lembra da história? Querem ler? Querem ler o texto ou vocês sabem da história? Podemos tirar alguns princípios? Podemos tirar alguns princípios de João 4? Quem lembra aí? Faz assim, ó, cara, eu lembro dessa história aí. Então, já que vocês lembram, se vocês não lembrar, a gente vai ler. Ok? Já que vocês lembram, o que nós podemos pegar desse texto e aplicar no contexto nessa pregação de tribos urbanas? O que nós podemos tirar de lição? O que Jesus nos ensina sobre a evangelização de tribos urbanas nesse texto? Quem quer falar primeiro aí? Vamos fazer uma exegese e uma hermenêutica aí, ao mesmo tempo. Amém? Pode falar, pode falar. Quebra de paradigma. Como é que Jesus quebrou o paradigma ali? Ele falou com a mulher, não foi?
Os discípulos olharam e viram, falaram, cara, Jesus está falando com a mulher. Mano, qual que era esse Jesus aí? Jesus está vacilando, trocando ideia com a mulher, e ainda mais o quê? Samaritano. O texto começa ali logo nos primeiros versículos dizendo o quê? Que os judeus não se dão com os samaritanos. A gente às vezes não se dá com essa galera diferente aí. Não é a nossa cara trocar ideia com esses manos aí. Não é a nossa linguagem, não é do nosso jeito, não é como a gente se veste. Não é, as coisas que eles gostam não são as coisas que nós gostamos. Então deixa eles para lá. É isso que os judeus faziam com o samaritano. Ok? O que mais? Bem colocado, quebra de paradigma. Mas todo mundo... Quem quer falar mais? É outra pessoa. Não entendi? Soube puxar a conversa, usando o quê? Ele usou, eu acho muito legal isso aí, que ele usou uma evangelização criativa. Muito bem colocado. Ele usou o contexto, a situação ali que estava acontecendo, não foi? O que estava acontecendo ali? Ele pediu água. E depois o que ele falou? Falou, se soubesse a água que eu daria para você, você me pediria, eu daria água à vida. Hã? E você nunca mais... O que a mulher falou? A mulher endoidou, né? Nossa linguagem, né? A mulher endoidou. Falou, o negócio é esse, cara. Não vou precisar vir buscar mais. Ela entendeu? Nicodemos também não entendeu. Jesus estava explicando, não entendeu. Os discípulos, muitas coisas também, eles não entendiam. E a mulher também não entendeu. Falou, mas Jesus, como é que você vai tirar? Você não tem um balde? Você não tem uma parada para pegar o negócio lá? Né? Como é que você vai me dar água? E ela pirou nas ideias. Falou, cara, quer dizer então que ele vai me dar água que eu não mais vou ter sede? Então eu quero. Opa! Mas como é que ele vai fazer isso? E aí, ele usou uma situação atual. Nós podemos usar situações atuais, contemporâneas, para poder evangelizar? Tem gente que fala que não. Tem gente que fala que a gente tem que pregar um evangelho meio arcaico. Eu acredito que nós podemos pregar o evangelho usando as situações de hoje. Quer ver um exemplo? Na Jocum, nós fizemos um evangelismo no litoral do Paraná, né? Que não é como o litoral de Recife, né? Não é como o litoral de outros lugares aí, que são bem mais legais. Mas é um litoral em que no carnaval lotava de gente. E aí um missionário lá teve uma grande ideia de montar 4 tendas ali no carnaval. Uma de oração, a outra era de evangelismo criativo através do teatro, e eu cantei um rap lá também, eu estava nessa época. E foi aí que surgiu o meu trabalho solo, que até então eu tinha um trabalho com um grupo de rap. E aí uma tenda era para entregar água para os foliões. E ele dava o copo de água para os foliões pegavam e falavam, cara, você me deu de graça. Quando eu falava de graça, já fez isso? Ah, legal também. Você me deu uma água de graça, cara? Aí nós explicávamos para ele, né, sobre a graça de Jesus, sobre a forma que Jesus deu a vida de graça para nos restaurar. E também falávamos, você vai tomar essa água e daqui a pouco você tem sede. Mas a água que Jesus te dá, nunca mais você vai ter sede. Então foi uma forma criativa que nós usamos para evangelizar. Podemos usar a música, podemos usar outros exemplos aí. Não podemos? Amém? Podemos usar aí a nossa moto. Tem um mano meu, lá no Paraisópolis eu tenho tido alguns discípulos. Sabe qual que são os meus discípulos? Eu tenho um discípulo b-boy, dançarino de break. E agora eu formei, Godoy, não sei se eu falei para você já, formei um discípulos DJ. É uma forma da rapaziada andar comigo. Eu toco, eu sei tocar, né? Já toquei em eventos, no mundão tocava em balada, eu tenho meu equipamento, toca disco. Então eu tenho usado aquilo que Deus me deu de sabedoria. E eu falo, galera, vai ter aula de DJ na minha igreja. Quer chegar? Demorou. E os caras vêm, eu discipulo eles e ensino eles a tocarem, discotecar, né? Fazer um som. Olha que benção. Eles viram meus evangelistas. Por que sabe o que eles fazem? Quando eu tenho um evento, quem toca são eles. Eu canto rap, eu não vou lá atrás tocar no tocadisco. Quem toca são eles. Quando nós vamos para a escola evangelizar, quem toca são eles. Nós temos o grupo de b-boys lá, que nós temos um grupo pequeno com b-boys. Os b-boys dançam na igreja. Quando eles terminam de dançar, nós fazemos um estudo bíblico. Quem está ali junto comigo? DJs e b-boys. O que é b-boy? Está falando b-boy? São breaking boys, dançarinos de break. Uma estratégia contemporânea que nós usamos, talvez não seja essa a sua realidade, não seja esse o seu talento, mas pense, o que Deus me deu? O que eu tenho em mãos? É interessante que quando Jesus multiplica o pão, ele tira do bolso o pão e fala assim, galera, toma o pão aqui. Eu vou multiplicar. Não, peraí.
eu vou multiplicar, tem um pão aqui no meu bolso, é esse que ele fala? É isso? Ele pega o pão na mão dos discípulos, aqui que eles têm, e multiplica. E Deus vai multiplicar o talento de vocês. Não guarde só para você. O cristão tem que gerar discípulos. No mundão é diferente, né? Eu estava falando para meus discípulos lá. Cara, no mundão é diferente. No mundão você tem um conhecimento, você fica bom, você fica o cara naquilo, todo mundo fica pagando pau para você, todo mundo fica te olhando, falando, ó, esse cara é o cara, eu sou fã dele. No mundão a gente levanta fãs. No rap, mano, no mundão, os caras querem fã, mano. Os caras querem os caras tudo fanático nele, erguendo aí uma faixa com o nome dele. Agora, no meio cristão, a gente não pode gerar fãs. No meio cristão, a gente tem que gerar discípulos. Se Deus me deu um conhecimento, eu vou passar esse conhecimento para frente. Se Deus me ensinou algo, tanto em relação à palavra, como em talento, aqueles que estão interessados, vou ensinar. Chega aí, mano. Chega aí que eu vou te ensinar. Vai ser uma grande oportunidade de você alcançar essa galera. Esses DJs meus são tudo crentes. E 3 deles eu batizei 2 semanas atrás. Estão batizados e são servos de Deus ali na missão. Não tocam só de DJ não, viu? Fazem tudo ali, são pau para toda obra na missão ali, trabalham com a gente ali. Ok? Então, o que mais? Quebrou paradigmas. O que mais que Jesus ensinou nessa passagem? Quebrou paradigmas, vamos andar rápido. Jesus amou ela e ela ficou impactada, né? Ela falou assim, como sendo tu judeu, vem falar comigo que sou mulher samaritana. Impactou a vida dela. Você imagina, você crentão, o pessoal sabendo que você vai na igreja, você vai lá conversar, mostra ali que você ama aquela pessoa, que você se importa pela vida dela. Com certeza, essas pessoas ficaram impactadas. Jesus confrontou o pecado, ele só relacionou, ele só trocou ideia, ele chegou junto e confrontou o pecado da mulher também. Foi ou não foi? O que mais? Jesus a discipulou, ele começou a ensinar ela, começou a ensinar sobre a verdadeira adoração, ele se revelou para ela como Cristo, ela entendeu isso, ensinou adoração, a mulher compartilhou espontaneamente e multiplicou. Glória a Deus por isso. E você fala assim para essas tribos aí, esses caras aí só vai ser enrosco na igreja. Ou vou trazer um cara de punk aqui com um moicano gigantesco para frequentar a minha igreja, tá doido, cara. Você sabia quando eu me converti? Os manos andam em bando, né, velho? Então a gente andava em 10. Se arrumar confusão com um, arruma com todo mundo. E eu era meio medrosão para brigar, né, velho? Eu ficava assim, na época eu era católico, né? Rezava para que os meus manos não arrumassem briga, porque se eles arrumassem briga, eu tinha que encarar também. Tá ligado? Teve umas 2, 3 situações que nós apanhamos mesmo. E outras situações que nós batemos também. E era desse jeito. E quando eu me converti, o que aconteceu? Espontaneamente, eu falei do evangelho para meus manos. Falei, rapaziada, é o seguinte, minha parada agora é com Cristo, meu. Vocês querem colar com nós? Vamos lá, na igreja é firmeza, meu. E aí os caras foram, nem sabia compartilhar direito. Nem tinha sido batizado. Mas eu compartilhei, fui na praça naquele dia, sentei com meus manos, falei, mano, ó, eu decidi por Cristo, a minha caminhada agora é outra. Se vocês quiserem andar comigo, é nós. Foi interessante que essa rapaziada foi mesmo. Não, pô, Santos, você está lá, é nós, seus amigos, é o meu amigo, é o nosso amigo também. Seus manos, nossos manos também. E nós fomos para a igreja, e 10 pessoas, e os caras tudo doidos, uns caras de trança, outros de bonezão, outros de calça larga, tenisão, tal, negro, branco, tá ligado? As minas, os manos, entraram tudo na igreja, foi a bênção. E aí eles aceitaram o discipulado, e alguns já tinham se decidido pelo batismo, decidido primeiramente por Cristo, depois decidido pelo batismo, e já começaram a pensar, cara, vamos fazer um evangelismo usando o rap, a dança aí, vamos pregar o evangelho para os nossos manos também e tal. Mas aconteceu o quê? Começaram a levantar alguns fariseus dentro da igreja. E falaram assim, para variar, né? Quase não acontece isso, mas aconteceu ali. E aí, o que aconteceu? Alguns irmãos começaram a falar assim, cara, mas esse pessoal está sendo maldição dentro da igreja, rapaz. Esse pessoal aí está espantando membro. Esse pessoal não está mudando o jeito de vestir. Isso, aquilo, outro. E começou a gerar isso. O que aconteceu? Essa galera toda saiu fora. Ficou eu e mais outro lá. E aí toda a galera saiu fora, foram para o mundão. Alguns, pela graça de Deus, voltaram, mas em outra igreja. Mas foi bênção que a minha igreja, que eu sempre fui da igreja batista, ela aprendeu com isso. E aí veio outra turma de novo.
a gente prosseguiu fazendo o trabalho de evangelismo, veio outra turma, e pela graça de Deus a igreja soube discipular, soube acompanhar, aprendeu com essa situação, e hoje nós temos um rapaz que frequenta, é casado, casou, né, na igreja, tem o seu filhinho, uma família linda. Temos uma outra situação de um outro rapaz que virou hoje produtor musical, missionário da Junta de Missões Nacionais, sabia disso? Desse fruto gerou-se um missionário da Junta de Missões Nacionais. Outros ainda que já aceitaram e estão em processo de serem missionários também. Deus abençoou aquele ministério. Então essa galera tem multiplicado. Definição de tribos urbanas. Falta 37, é isso? Está aqui? É 37. Vai diminuindo, né? Como é que é aqui? Me entender. Ou vai... Não, esse é o total, isso? Ok. A definição de tribo urbana. A tribo urbana foi criada... Aliás, a expressão, né? A expressão foi criada, já existia, mas foi criada pelo sociólogo francês Michel Maffesoli. Começou a usá-la em um de seus artigos, em 85. A expressão ganha força 3 anos depois com a publicação do seu livro O Tempo das Tribos, o Declínio do Individualismo nas Sociedades em Massa. Então a expressão saiu dele através de um artigo, mas já existia tribo urbana desde os anos 60. Ok? Tribo urbana também é chamada de subcultura ou subsociedades undergrounds, que no inglês quer dizer subterrâneo, mas o underground, dentro da cultura, dentro do contexto underground, ele quer dizer pessoas que não se conformam com a sociedade, que de alguma maneira quer mudar a situação da sociedade, que quer reivindicar, que quer fazer protesto. Essas são a cultura underground, né? E o nome da nossa missão hoje é Missão Batista Underground. Depois eu vou estar explicando por que nós escolhemos esse nome, ok? As tribos urbanas são constituídas, para você entender melhor o que é tribo urbana, são constituídas de grupos que têm o objetivo principal, estabelecer redes de amigos com base em interesse comum. Não parece um grupo pequeno? Esse pessoal tem um potencial, a gente precisa entender da melhor forma. Eles querem ter redes, grupos de amigos que pensam da mesma forma, gostam da mesma música, têm o mesmo hábito, valores culturais, estilos musicais e ideologias políticas em comum. Ok? Todos os movimentos de contracultura são tribos urbanas, porém nem todas as tribos urbanas são movimentos de contracultura. Um exemplo é o emo, não está muito preocupado com a situação política, a situação da sociedade. Tem algumas tribos urbanas que não estão muito preocupadas com isso, por isso que eu usei essa frase aí. Para Freud, nesses grupos, o indivíduo abandona o seu ideal de ego e substitui pelo ideal de grupo. Então eu não queria brigar com meus manos, mas se os meus manos brigassem com alguém, eu tinha que assumir também, tá ligado? Essa situação. Na psicologia, as tribos são uma forma de fuga do ambiente familiar ou a ausência, né? Ou para um ambiente familiar muito opressor. A todo momento o pai está brigando, não tem nenhum momento de carinho, mas a todo momento há uma crítica, há uma opressão, ou a ausência também. Nunca briga, nunca fala, nunca conversa. Não tenho uma família em casa, vou procurar uma família que eu me identifico nas ruas. E aí o cara começa a fazer parte de uma tribo urbana, e aí você não entende por que teu filho está assim, por que fulano está assim, por que meu sobrinho, né, porque ele realmente já achou uma família que ele se identifica na rua. São novas formas de organização juvenil nas sociedades contemporâneas, muito comum nas grandes metrópoles. Eu conheço muita cidade pequena que tem muita tribo urbana, mas principalmente nas grandes metrópoles como Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, como eu disse para vocês, Belo Horizonte e outras mais. É um evento sociólogo que teve seu auge nos anos 60, mas a expressão tribo urbana surgiu bem depois disso. Ok? Algumas tribos, eu não vou me deter aí, mas cada época, surgimento de algumas tribos, anos 50, 60, 70, 80, 90. E o emo voltou no ano 2000, mas ele, se eu não me engano, no anos 70, 80, não lembro certinho, que já existiu o emo. Mas ele voltou no ano 2000 devido às bandas, né, que trouxeram de volta esse modismo. Ok? História do movimento underground cristão. Essa história eu extraí desse livro, Manual de Tribos Urbanas, que você vai entender um pouco, né, do que eu estou falando. Se você quiser adquirir depois, tem lá no fundo. Ok? Conta um pouco, nos anos 50 e 60, esse roqueiro aí
foi o início do rock cristão. Larry Norman, filho de pastor, cantor norte-americano e hippie, iniciou aí esse movimento underground no meio da igreja, né? Começou a fazer evangelismo. Também começou a surgir algumas igrejas que tinham essa identidade mais underground, Capela do Calvário, Sanctuary Church, ainda nos Estados Unidos, Christian Rock, Jesus People, ministérios, né, também. Isso, eu não vou saber expressar isso, vamos passar. Martin Luther King também é destacado ali no nosso manual, como que revolucionou, usando ali o boicote, fazendo ali uma reivindicação sem violência em meio à sociedade racista nos Estados Unidos. Bem conhecida essa história, em 64. Foi agraciado pelo Prêmio Nobel da Paz. Nos anos 60 foi o surgimento da Jocum Jovens com uma Missão, que foi um evangelismo inovador, através do teatro, através de formas criativas de pregar o evangelho. Eu coloquei o Jax International, depois se você quiser conhecer, tanto jaxinternational.com ou jaxbrasil.com.br, que é um ministério que trabalha também com tribos urbanas, mas relacionado a evangelismo de impacto. Por exemplo, se vocês quiserem trazer ele para Recife, eles vão trabalhar em parceria com a igreja e vão abordar as escolas, os lugares públicos. Eles apresentam dança, fazem testemunho, skate, DJ. Eles têm um envolvimento muito com o Jax International, então vem muito americano. Fazem a ETED e podem fazer o prático aqui em Recife. Então você pode entrar em contato, jaxinternational.com, fiz parte desse ministério, e eles têm um tipo de evangelismo muito inovador, muito diferente. Com certeza, todo lugar que nós fomos, eu levei eles na minha favela, onde eu trabalho, levei eles lá na cidade do interior, em todos os lugares, tanto cidade pequena como cidade grande, gostaram do trabalho deles, e muitos se decidiram por Cristo. E eu tenho o fruto desse trabalho hoje na minha missão. Então você pode conhecer um pouco mais, está na história aí. Jocum existe hoje em mais de 160 países, é uma das maiores organizações missionárias existentes, né? Que trabalha também nessa evangelização de tribos urbanas. Nos anos 60, Jesus Revolution, fenômeno da década de conversão de hippies. Então, muitos hippies por si só se decidiram por Cristo, muitos hippies mesmo, e foi um fenômeno aí de Jesus Revolution, chamou a atenção da mídia, e virou reportagem da Time, e virou livro ali também, foi citado no livro de Billy Graham. Aqui no Brasil, já havia 170 comunidades hippies no mundo, começou no Brasil, em BH, começou a surgir essas igrejas underground, através de bandas, depois no Rio de Janeiro, em Vitória, e depois por todo o Brasil. Existe também essa comunidade S8, com a experiência do pastor Jeremias, que teve o seu filho envolvido fortemente com drogas, então ele começou a se importar com a juventude. Muitas vezes Deus traz um despertamento. A nossa família vive numa situação difícil, e Deus traz um despertamento e trouxe isso para o pastor Jeremias. E ele começou a realizar trabalhos evangelísticos, e aí abriu essa comunidade S8, que tinha uma abertura, vários discos foram gravados, e gerou também uma comunidade terapêutica. Algumas pessoas de destaque, vou passar isso, para me ganhar tempo, ok? No meio underground. Então, esse é o livro que eu falei para vocês, conta a história de uma mulher que se envolveu com hippies, relacionou com ela, muito bom esse livro, ela é brasileira, Marcos André e Nídia Mafra, tem apelido de Bugra, né? Que evangelizou a comunidade hippie de Santa Catarina. Foi interessante que logo depois da minha conversão, eu li esse livro, e eu entendi que Deus tinha algo para mim nessa área desde aquela época, né? E aí algumas pessoas da minha igreja questionavam por que ele não muda, tal. Foi interessante que, não querendo me comparar, ser melhor que ninguém, mas as pessoas que a igreja mais apostava, que iam ser pastores, missionários, que iam ser usados por Deus, não foram. Pelo contrário, decepcionaram muito a igreja. E o Poçan era a última pessoa que a igreja ia apostar. Não somente eu, como outras pessoas na igreja, né, que a igreja não ia apostar na gente nunca, não ia acreditar que a gente ia aceitar um chamado missionário, e a gente não demorou muito. Eu lembro que eu me converti no ano de 2000, me casei no ano de 2002, em 2003 já estava indo para missões, né? Então, a nossa decisão pelo campo missionário, a gente não enrolou muito, a gente não ficou juntando muita coisa não, porque senão a gente acaba não indo, né? Nos anos 90, a consciência de evangelismo por meio do white metal, combatendo o black metal.
surgimento de comunidades cristãs underground, Caverna de Adulão, em BH, Metanoia, no Rio de Janeiro, por Enoque Galvão. E nos anos 90 também começou a surgir o Holy Hip Hop, que é o hip hop santo. E hoje em São Paulo, ouvi da boca de um cara da velha escola. Quando a gente fala de um cara da velha escola, é um cara das antigas. Eu conversei com o Cacau. Alguém falou ontem de James D, não sei quem estava aqui ontem, falou, cara, você conhece o James D? Falou, eu conheci o Cacau pessoalmente, a gente conversou muito. Ele fala assim, cara, aqui em São Paulo, o que está mais forte, está mais em evidência é o rap gospel. Muito mais do que o rap secular. Tem uma grande força em São Paulo. Mas é o que o pastor falou ontem. Até que ponto essa força tem feito a diferença na sociedade? Até que ponto o rap tem feito diferença na sociedade? Eu tenho buscado isso para minha vida. E o Cacau também, ele falou, cara, eu tenho buscado isso para mim também. Viver com integridade no meio do rap. Fazer a diferença na nossa comunidade, no nosso gueto. Tem muito rapper gospel aí, que se intitula gospel, que está tendo a mesma busca, o mesmo interesse que qualquer outro tipo de rap tem. E às vezes até pior. A gente tem procurado fazer a diferença. Por isso que eu não faço somente rap. Eu não só vivo na minha casa gravando. Eu não só vivo vendendo disco por aí. Se vender, vendeu. Se não vender, não vendeu. Não tem nem distribuidora por mim. Entendeu? Não que eu não queira vender os meus discos. Mas eu tenho me importado também pela obra no dia a dia. Por estar junto com discípulos. Para caminhar junto, lado a lado com meus manos. Rapaziada da comunidade. Ministério Undergrounds, vários ministérios undergrounds aí. É importante a gente conhecer, pelo menos. Não temos a visão fechada, mas pelo menos conhecer. Quero saber o que essa rapaziada faz de diferente. E eu tenho conhecido. Tenho jogado fora o que não presta. Tenho visitado alguns ministérios undergrounds diferentes em São Paulo. Jogado fora o que não presta e falei assim, isso aqui dá para a gente trabalhar. Vai ser legal para a igreja. Ok? Então tem vários aí, várias comunidades. Eu coloquei a nossa ali, Missão Batista Underground. Ok? Pontos positivos da tribo. Geralmente eles têm lealdade entre seus integrantes e muito companheirismo. Tem um grande poder de influência para a sua galera. Torna o jovem mais espontâneo e sociável. Então são os pontos positivos. Não podemos olhar e dizer que não tem nada que presta. Tem muita coisa que vale a pena. Algumas realmente conseguem protestar e revolucionar pensamentos, já que a finalidade da maioria das tribos é revolucionar. Uma grande porta de entrada para o Evangelho. Você quer mudar o mundo, você quer revolucionar, você quer fazer com que as pessoas pensem diferente na nossa sociedade. Então comece por você. Caminhe por Cristo. Caminhe com Jesus. Que Ele é a melhor forma de revolucionar, tanto nós, tanto a nossa família, como a nossa tribo e a nossa sociedade. Então isso tem sido uma grande porta de entrada, uma grande forma de evangelizar, uma forma contextualizada de evangelizar as tribos urbanas. Quando se converte, são um grande potencial de evangelismo. São os pontos positivos. Os pontos negativos é que algumas tribos surgem como uma forma de opor-se à sociedade que se baseia em organização familiares, buscam formas humanas de transformação da sociedade, que nem sempre dá certo. Algumas são violentas, rebeldes, racistas, intolerantes em relação a outra tribo e formas de pensamento. Eu assisti você pode achar no YouTube, a Liga, um programa da TV Cultura, da Bandeirantes, que ele foi entrevistar duas tribos na frente da Galeria do Rock, onde eu tenho frequentado sempre, tenho orado a Deus para que Deus me dê uma condição de nós iniciarmos um trabalho ali perto da Galeria do Rock. E ele viu, quando ele começou a entrevistar, começou a gerar conflito. Um cara metaleiro começou a debater com um roqueiro, e o pau começou a quebrar ali. E aí ele começou a perguntar, e o repórter começou a perguntar, e os emos, cara? Falou, os emos tem que matar. Aí ele virou assim e falou assim, cara, mas você é contra o preconceito, você luta contra o preconceito. E você está sendo preconceituoso com um cara que pensa diferente, se veste diferente da sua tribo. Se você não sabe, roqueiro não se bate com rapper. Emo não se bate com roqueiro. Entendeu? Regueiros não se batem com outra tribo. E tem essa treta, a gente pode dizer, essa briga, esse conflito entre as tribos, que lutam contra o preconceito, mas são preconceituosas. E muito, muito radical no preconceito. Então, lá na missão, a gente tem ensinado a galera ali a respeitar todo tipo de gente. A gente pegou alguns jovens falando assim, cara, a nossa igreja mãe, para quem não sabe, é uma igreja conservadora.
Uma igreja muito tradicional. Que alguns cultos cantem desde o começo ao fim o cantor cristão. Não tenho nada contra isso. E tenho ensinado meus jovens a não ser contra isso também. Eu tenho falado, pessoal, vamos respeitar, porque essa é uma forma deles adorarem ao Senhor. Assim como nós queremos respeito, vamos respeitar também essa galera. E nós temos ensinado isso, então quando tem chegado uma tribo diferente, por exemplo, sexta-feira eu gosto muito de rap. Não, no meu passado não tolerava rock, não gostava de rock nem a pau. E nessa sexta-feira nós levamos um rock pesado lá na missão. Por quê? Porque nós queremos alcançar todas as tribos. E ali na missão a gente tem ensinado uns a amar os outros. O amor está acima de tudo, acima das nossas diferenças. Se a gente não ensinar isso para a nossa missão ali, a gente não tem como requerer isso. Muitas têm seu envolvimento forte com drogas e alcoolismo, levando jovens a aderir o mesmo, muitas das tribos. Em algumas tribos, a droga é um requisito para fazer parte dela. Um dos exemplos, não vai dar para me falar, mas é o Rastafari, que é considerado uma religião por eles, onde eles têm o próprio Deus Pai deles, que não é o nosso Deus Pai, o próprio Deus Filho e o próprio Deus Espírito Santo, né? E para entrar na tribo, uma das formas deles se comunicarem com o Deus deles é usando a maconha, fumando um beck, nós falamos lá, né? Então, hoje nós temos aí um missionário de missões estaduais em São Paulo, que conseguiu entrar ali e tem um grande respeito na tribo Rastafari em São Paulo, que é o nosso missionário Diego. Né? Em algumas tribos, a modificação corporal é um requisito para fazer parte da tribo. Você precisa ter algum alagador, você precisa ter uma tatuagem, você precisa ter alguma coisa que identifique você como uma pessoa que modificou o corpo, senão você não consegue nem diálogo com algumas tribos, principalmente que vivem a modificação corporal em sua vida. E algumas tribos se envolvem com o ocultismo, religiões pagãs e de certa forma propagam aos seus adeptos. Então, nós precisamos nos preocupar com as tribos urbanas por todo o Brasil e em nossa cidade. Algumas têm uma filosofia anarquista, que não se submete a nenhum tipo de governo. Nós sabemos o que a Bíblia fala em relação a isso, né? 30% dos jovens são adeptos de alguma tribo, e eu posso arriscar que quase 70% se simpatiza ou pela música, ou pela roupa, ou pela maneira de pensar das tribos. Então há um envolvimento quase que geral da juventude de hoje. Outra grande parte é simpatizante, como eu falei. São Paulo estima-se que há mais de 35 tribos urbanas, e muitas dessas tribos têm ramificações, têm subgrupos que fazem com que seja mais abrangente a minha juventude. Infelizmente a igreja tem se empenhado pouco em orar e evangelizar as tribos por preconceito e dogmatismo. Muitas igrejas são vizinhas de uma grande demanda de tribos urbanas, mas não tem nenhuma atividade para o alcance delas. E é o exemplo que eu citei para vocês de Belo Horizonte, que tinha uma grande demanda de tribos em volta da igreja, mas não tinha nenhum trabalho para evangelizar essa galera aí. Eu não vou citar, aqui eu falo detalhadamente, você pode adquirir o livro depois, não vai dar tempo de a gente falar, né? Mas aqui tem alguns costumes, as músicas, vestes, né? As bandas que as tribos gostam, emos, né? Hip hop, os punks, etc. Ok? Só para me fechar aqui legal, sugestões para influenciar. Você pode fazer show com bandas, conheço uma banda, eu não tenho nenhuma banda na igreja, eu não tenho nenhuma banda aqui na igreja, mas eu conheço algumas. Ah, é de outra denominação? Dá uma direção lá, cara, e realiza o evento. Fazem show com bandas que vai atrair muitos jovens de tribos urbanas. Eu faço isso no Paraisópolis e eu fico surpreendido com cada jovem que vai lá, que eu nunca vi na vida, e vai lá participar do nosso culto ou dos eventos que nós fazemos fora da igreja. Competições de skate, pode fazer competição de skate. Eu fui numa igreja luterana, lá em Passo Fundo. Eles fizeram uma competição de skate na frente da igreja e me chamaram para cantar à noite. A premiação da competição de skate ia ser na igreja. Ah, mas a igreja é só lugar de culto a Deus. Cara, mas só rolou no final a premiação. Teve o culto, teve adoração, teve palavra, eu preguei, eu cantei um rap lá, adoramos ao Senhor ali. No final fizemos apelo, skatista aceitou Jesus, e no final foi a premiação, foi uma festa maravilhosa, linda. Né? Você pode fazer competição de b-boy, eu faço lá muito competição de b-boy. Fora da igreja eu faço valendo dinheiro, cada b-boy paga uma inscrição de R$10, e eles são acostumados a fazer isso, para eles é de boa. Fazemos uma chave lá, né?
No final o b-boy leva ali R$100, R$80, ganhou o dia. Os caras se matam, fazem um show lá, eles mesmos fazem o show e a gente prega o evangelho. Nunca deixamos de pregar, sempre a gente prega em qualquer evento que nós fazemos. Birguel, b-boys, tem muito b-boy, né, lá na minha quebrada. São Miguel, tem que dançar um break, quero ver você dançando um break, pô. Cosplay, quem sabe o que é cosplay? É uma sugestão. Por exemplo, a igreja gosta de fazer, não sei se vocês fazem aqui, algumas igrejas gostam de fazer noite caipira, alguma igreja gosta de fazer noite do ridículo. Faz um cosplay, cara. O que é cosplay? O cara que gosta de se vestir de veste de Batman, veste de Super Mario, de Dragon Ball Z. Vamos fazer uma noite cosplay aqui no salão da igreja e nós vamos chamar uma galera que é envolvida com cosplay aqui. Ah, mas não é crente, traz pra dentro, mano. Tu prega no cosplay, fechou. Oi? Não entendi. Aí, tá tirando, pastor, tá tirando o senhor lá. Etc. A gente pode criar várias formas de poder influenciar, trazer essa galera para perto, ok? Lá no Rio de Janeiro, né, Godoy, nós fizemos, cada semana, tinha uma igreja, a Igreja Batista Universitária. Cada semana, uma semana era rap, outra semana era rock, e eu fui cantar um rap lá. O samba, irmão, o samba foi mal, velho. Samba também, tá envolvido. Sabe que lá na quebrada toca, né? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu cantei um rap lá, nem esperava, colou um monte de emo. E os emos entrou na igreja, cara, nunca tinha entrado numa igreja, entrou na igreja, e os jovens que estavam ali promovendo o evento, estavam envolvidos, começou a trocar ideia, começou a conversar, a ter um diálogo. Algumas coisas que o cara falava que não tinha nada a ver, mas estava trocando ideia, estava relacionando, e valeu a pena aquele evento. Que nem esperava que ia entrar num evento de rap, mas eu colou, e foi, tá ligado? Imagina se você tocar, se você falar a linguagem deles, tocar uma música que eles gostam, falando de Deus. Estudos bíblicos. Lá na missão, todo o nosso trabalho, nós fazemos estudo bíblico. Como é que começou a Missão Batista Underground? Nós entramos na comunidade e descobrimos que tinha um treino de b-boys, de breaking boys, de dançarino de break na comunidade. E era no espaço. A gente não tinha igreja, não tínhamos nada, fomos lá para orar. E a gente fazia a nossa caminhada de oração e descobrimos que tinha ali um treino de b-boys todo fim de semana. Nós fomos lá, eu fui todo estilosão, pai. Do jeito que eu me visto assim, eu, minha esposa, meu filho, entramos lá no treino deles, eles ficaram olhando para a gente, a princípio, depois eles me disseram isso, que acharam que a gente era espia, que estava querendo descobrir o passo deles para dançar, tal. Aí já logo de primeiro eu falei, mano, eu canto rap, faço um rap aí e tal, e queria estar envolvido com vocês aqui nesse trampo aqui. E aí, firmeza? Firmeza, demorou. Aí no outro fim de semana eu falei, cara, eu tenho equipamento de DJ, enquanto vocês dançam eu toco, firmeza? Firmeza. Demorou, vai ter um DJ nosso aí, a gente tem ali um MP3zinho com um somzinho ali, muito zoado e tal, e eu tocava um som para eles dançar. Botava um rap lá, botava um rap falando de Deus, os caras dançavam. Na outra semana eu falei assim, aí, o que vocês acham de a gente começar um estudo bíblico? A gente termina um pouquinho, e eu sei que vai fortalecer a crew de vocês. O que é a crew? É o grupo deles. A gente chama de crew. Tem uma crew, Supersonic Crew. Então é uma crew, é um grupo. Aí a gente gosta de fazer um negócio diferente, então a galera chama de crew. Então, é o seguinte, vai fortalecer essa palavra, vai fortalecer o crew de vocês. Vocês vivem brigando, cara. Vocês vivem num pé de guerra aí. O Godoy já conhece a minha galera lá da pesada. E aí eu falei assim, o que vocês acham da gente começar um estudo bíblico, vai fortalecer a crew de vocês? Demorou, tá precisando disso mesmo, palavra de Deus. Minha mãe ora pra mim direto, só que eu não curto ir na igreja da minha mãe, mano. Meio fechadinha, não curto ir lá. Tal, aí vai ser da hora que o pastor vai estar aqui com nós. Tal. E aí a gente começou a fazer um estudo bíblico. Batizamos alguns b-boys, outros b-boys ainda estão no processo, que a comunidade ali é assédio todo momento. A gente tem orado muito pela vida dos b-boys e discipulado a vida deles. E até hoje a gente tem discipulado essa galera, caminhado junto com essa galera aí. Estudo bíblico é importante. Fanzines. Nas igrejas tem os boletins, faz um fanzine. Coloca lá link de bandas na internet, coloca entrevista com banda, ok? Se você quiser que eu fale um pouco do meu ministério com rap, eu posso falar. Faz um jornalzinho, distribui para a galera. Faz um panfleto evangelístico diferente, que nas tribos urbanas nós chamamos de fanzine, tá ligado? Fala, mano, entregar um fanzine para você aí. Nem falo de folheto não, ó. Fanzine aí, segura aí. Aí tem umas bandas aí, você vai gostar de ler esse barato aí. Mas hoje você pode ser um videolog, né? Você pode ser um blogueiro. Várias formas que você pode usar a internet também, né? Vídeos, citei aqui. Relacionamento pessoal é extremamente importante. Não fica nunca de fora na evangelização das tribos.
apresentações públicas. Nós temos um ministério que nós chamamos de colisão urbana. Eu pego todas as escolas da minha comunidade e apresento pelo menos 2 vezes por ano nela, faço palestra, canto um rap, conto testemunho. As escolas que são abertas à pregação do evangelho eu prego, as que não são eu só dou palestra, né? E mostro minha cara. Falo, ó, sou da Missão Underground, né? Missão Batista Underground, quem quiser um acompanhamento, tem problema com droga, tem um problema nisso, aquilo, outro, ou se você quiser só conhecer, vai lá. E temos também colhido alguns frutos desse ministério, desse trabalho com colisão urbana. Pode ser na escola, pode ser na rua, vou fazer um trampo na rua. E aí, com certeza, vai atrair pessoas. Participação em eventos seculares. Godoy citou que eu fui no morro. Aliás, o Godoy, como não leva para o Rio de Janeiro, só leva para as quebradas, né? Sempre vou nas periferias lá. Não me levou para Copacabana, não me leva para Ipanema, não me leva lá no Copacabana Palace. É embaçado, né, velho? Eu sei, vai, né, mano? Aí, ele me leva só lá para o Alemão. Conhece o Alemão? Dona Marta, o que mais nós fomos lá? Chapadão, Pedreira, tá ligado? E aí nós fomos para um baile funk, velho. Você sabe o que é um baile funk no Rio de Janeiro, velho? Eu nunca tinha visto aquilo. Eu trabalho em comunidade há quase 8 anos, mas nunca vi um baile funk e nunca fui no Morro do Rio. Para começar, o negócio é assim, né? Você vai subindo assim, cansa demais. É um quarteirão que você anda, você já cansa. E aconteceu que eu fui naquele morro e estava rolando um baile funk. Primeiramente, o baile funk não tinha começado, era 1h da manhã, não começou o baile funk. Começou 2h da manhã. E a gente estava com um gibizinho de Jesus entregando para os mano. Mas só não é só mano que usa calça larga. Se você escandaliza comigo vestido assim, você é escandalizado de você ver jovens de 15 anos, de 14 anos, cada um com um fuzil na costa. Carregando fuzil como se estivesse carregando mochila. E alguns deles subindo com moto sem capacete. A maioria menor, molecão, todos com fuzil. Eu, sinceramente, eu pegava o jornalzinho, o gibizinho de Jesus, entregava meio assim, né? Ó, aceita um gibizinho aí, ó. Tem um gibizinho de Jesus, eu vou contar uma história da hora para vocês, né? Foi legal que algumas falaram assim, ô cara, mas se você estiver estiloso aqui, o que você faz? Falou, ó, canta um rap aí, eu cantei um rap no meio da favela lá da galera. Fiz um rap meio a capela lá, e foi legal. Alguns se mostraram abertos, outros ficaram fechadão assim. E o Godoy falou assim, cara, você vai cantar lá no morro. Só que ele não falou para mim que ainda não tinha conseguido espaço, não tinha trocado ideia com o DJ e tal. E eu tive que ir lá começar a trocar ideia com o DJ. Falou pro cara lá, né? Aí o Godoy falou para mim, só para fechar essa história, né? O Godoy falou assim, cara, não fala é nós nesse morro. Não fala é nós. Por que não fala é nós? Eu fiquei mais com medo de não falar é nós do que do fuzil. Porque eu falo é nós, todo mundo. Não sei se eu já falei é nós aqui hoje, falei? Eu tô assim, né? Eu falo é nós todo momento. Eu vou despedir no mano, eu falo, firmeza, mano, é nós, tchau, tchau, falou aí, né? Eu vou cumprimentar, é nós, mano, tamo junto. Eu tô no Facebook, eu mando é nós lá, é nós com Z, tá ligado? Que é a nossa linguagem. É nós com U, N, O, I e Z. É a gíria totalmente, tá na escrita. E eu falo é nós todo momento, o Godoy fala para mim falar que é nós. Fala, por que, Godoy? Fala, porque essa aqui, a facção rival fala é nós. Se você falar é nós, eles vão entender que você é da facção rival. E no morro tem muito esse negócio de facção. Eu falei, Jesus Cristo. Para piorar a situação, eu tive que chegar lá no DJ e falar assim, cara, tem uma oportunidade para mim aí. Tem algum assembleiano aqui? Todo respeito, assembleianos. Mas assembleiano gosta de pedir uma oportunidade, né? Uma oportunidade aí para me cantar, né? Ou agradecer pela oportunidade. Eu fui pedir uma oportunidade para o DJ, num baile funk, tocando um funk da pesada. O que é funk da pesada? Com uma mensagem não de duplo sentido, mas uma mensagem direta de pornografia. E aí eu me senti em casa, pastor, quando começou a tocar um senhor, meu pastor, numa batida de funk. A firmeza, finalmente uma música que presta aqui no baile funk. E começou, o Senhor é meu pastor, papapá, e vai nos abençoar na guerra. Você está ligado o que é a guerra deles, né, velho? Então eu estava pedindo para Deus abençoar eles, para matar o outro. Falei, cara, perdeu, já era. Aí eu conversei com o DJ foi muito receptivo. Por isso que eu estou falando, a gente tem um medo bobo, né? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando eu falei para o DJ, foi interessante que o DJ falou, não, vou dar um jeito aqui, fique tranquilo e tal. Não tinha microfone, nós fomos na igreja buscar um microfone. E aí, tinha um traficante lá. É interessante que esse traficante estava com uma bandejinha cheia de bala. Trident, House, Babalu, um monte de coisa lá, tá ligado? Balinha,
Só que embaixo, velho, embaixo da bandeja, estavam os baratos que ele passava. E eu fiquei esperto com aquele cara, ele estava com a cadrada aqui. E eu olhei para o outro lado, eu fui entregar um gibizinho para uma menina, e a menina baixinha, tem uma baixinha aqui para dar exemplo, a irmãzinha ali, ó, que estava na projeção, mais ou menos o estilo daquela mina ali. Essa mina estava com uma PT no shortinho, curto, umas horas. E a gente tem que estar preparado nesse lugar aí, que o assédio é cabuloso. A gente precisa estar no meio dessa galera. E ela estava com uma PT aqui, quase caí na PT dela, um revólver, e um fuzil nas costas. Quem mexe com essa mina, velho? Você fica zoando a mina lá, mexe com aquela mina lá, vamos ver. Tira onda com ela lá, meu. Fala que ela é baixinha pra ver, tá ligado? Aí foi legal que eu tive a oportunidade de pregar lá. Preguei, falei rapidinho, falei, ó, rapaziada, não quero atrapalhar o baile de vocês, fui no respeito. Né? A gente tem que saber chegar nesses lugares, não chegar lá com tudo arrebentando. Falei, ó, rapaziada, Deus tem um plano para a vida de vocês são importantes para Deus. Tanto é que Jesus morreu por vocês. Né? Deus enviou Jesus para morrer por vocês, porque vocês têm valor. Se vocês quiserem conversar, mano, vem trocar ideia com a gente, tá a equipe aí. Cantei um rap, e eu nem me liguei que eu cantei um rap falando mal de cara que anda armado. Os caras não fez nada comigo, velho. E para piorar a conversa, a hora que eu terminei, eu falei, galera, valeu pelo respeito aí, é nóis. Essa foi o meu final de fala, mano. Eu nem me liguei, às vezes eu falo a coisa e nem estou ligado. Principalmente coisa que a gente está acostumado a falar. A gente fala. A gente está acostumado a falar, a gente fala sem pensar. Eu parei, aí tinha um morador com a gente. Lógico que nós subimos com o morador, né? E aí o morador ali da quebrada falou, maluco, você não podia falar em nós, velho. Mas eu sabia que eu não podia falar em nós, mas eu falei em nós. Falou, velho, você é doido. Aí eu tirei a conclusão seguinte, ou eles identificaram que eu sou pastor, sou crente, ou eles identificaram que eu sou paulista, que eu não falei que eu sou paulista, né? Eu perguntei se eu podia falar que eu sou paulista, eu falei, não fala não, que a gente não sabe a reação desses caras. Ou o Espírito Santo fez eles ficar surdo, tá ligado? O Espírito Santo colocou o negócio no ouvido deles e eles não ouviram. Mas eu sei, meus irmãos, para concluir, a gente não precisa ter medo dessa galera não, tá ligado? Se você crê na autoridade que Jesus deu para você, se você crê nessa palavra, você pode evangelizar qualquer tipo de tribo. Não troque de lado, não. É interessante que, eu gosto de usar a palavra do Fernando Brandão aqui, que estava no planejamento estratégico de Jesus evangelizar a mulher samaritana. Ele não foi lá sem querer encontrei ela e falei. Eu imagino que ele já sabia que ia acontecer isso. Tanto é que os judeus tinham que passar por Samaria para chegar ali onde eles queriam. E aí o que aconteceu? Jesus foi direto, ele não desviou a rota. Não desvia a rota quando você viu uma tribo urbana, quando você viu um cara doido, tatuado, um alargador. Esses caras precisam de Jesus. Eles não querem, eu preguei, já fiz sua parte, mano. Mas que Deus possa usar a vida de vocês, que Deus possa fazer crescer aí o ministério diferente. À noite eu vou mostrar um pouco das fotos, mostrar as fotos, né, do nosso trabalho, para você ver que é possível essa galera servir a Jesus. É possível essa galera ter a vida transformada pelo poder de Cristo, não pelo poder do Poçam, pela sabedoria que o Poçam tem, não, que eu não tenho. Quem tem dado é Jesus. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém? A palavra está com o pastor.